Europeu da Faculdade de Direito de Lisboa. E um dos homens que está envolvido neste estudo é o professor Eduardo Paz Ferreira, a quem eu agradeço a presença neste espaço informativo. Este estudo não vem dizer nada do que, enfim, as pessoas sintam de uma maneira geral, mas vem sobretudo quantificar. O que é que o surpreendeu mais nas respostas que foram dadas quando perguntavam às pessoas a opinião, seja da Troika, seja de como o Governo está a relacionar-se com a Troika, seja sobre o futuro? Muito boa noite. Antes de mais, muito obrigado também pela atenção dada a este estudo, que é uma tentativa, tal como o livro que foi publicado na mesma altura e a conferência que foi feita, de chamar a sociedade portuguesa a apreciar esta questão que, no fundo, é decisiva para a vida de todos nós, que é como é que este programa da Troika corre. Eu devo dizer, enfim, a sondagem foi feita por uma empresa especializada e com o rigor técnico que essa empresa tem, é, digamos, uma líder de mercado, digamos assim. Mas encontrou alguma resposta que o surpreendesse? Ou tinha a noção de que, de facto, grande parte, e estamos a falar quase 50% dos portugueses, acham que não se devia ter assinado este memorando da Troika, por exemplo? Eu creio que não são muito surpreendentes os resultados. São talvez... como é dizer, talvez as reações negativas sejam um pouco acima do que era de esperar. Sobretudo, o dado impressionante é que, se bem me lembro, e não tenho aqui o estudo na minha frente, há para aí 10% só, ou coisa assim, que defende o memorando, ou 12%. Cumprir o que está acordado. Cumprir o acordado 10,8%. E logo apenas. à partida, digamos, foi um memorando bem elaborado, há para aí 12% que consideram. O que, digamos, demonstra de alguma forma uma radicalização das posições, que é sobretudo expressa no facto de, entre aqueles que acham que se deve renegociar e aqueles que acham que se deve puramente denunciar, se atinge à volta dos 80%. Sim, mais de 80%. Com aqueles 10% que o Paulo Salvador 82,5% para ser mais exato. O que é um dado muito impressionante, porque se pensarmos que a faixa eleitoral dos três partidos, enfim, que de alguma forma apoiaram a celebração deste memorando, anda em valores próximos daqueles que agora, os valores da população que não está. Há ainda aqui um outro dado, neste estudo, que é como é que acha que ficará Portugal depois da saída da Troika. E os elementos são estes, quer dizer, 55%, mais de 50% dos inquiridos, acha que o país vai ficar pior do que estava. Pois, digamos, as sondagens valem o que valem, claro está, mas mesmo sem o rigor das sondagens, eu acho que nas nossas conversas de rua e de café, a percepção que temos, que a sociedade portuguesa tem sobre os efeitos da Troika. Eu há pouco mesmo, quando estava a entrar, ainda vi passar aquela peça do Mário Draghi, do governador do Banco Central Europeu, que me deixa sempre espantado pelo otimismo que estas pessoas revelam a afirmar que Portugal está muito melhor, que já as medidas foram duras, mas estão a apresentar bons resultados. Quer dizer, a pergunta óbvia é quais são os resultados. Se me permite inverter eu e ser eu a perguntar quais são os resultados. Aliás, o professor tem analisado esta questão, aliás, o livro que aqui temos nota disso mesmo, uma análise ao longo de todo este período em que a Troika, enfim, digamos que assentou arraiais em Portugal, os efeitos que isto está a ter. Está a ter efeitos financeiros, claramente, mas sociais, sobretudo. E é isso que o preocupa mais enquanto homem do direito, enquanto homem também das liberdades e garantias? Exato, enfim, preocupo-me antes de mais como cidadão, acho que esse é o título fundamental, e depois, claro, como, enfim, jurista, interessado em umas coisas que andam na área das finanças públicas e tudo isso. Repara, o que é preocupante? Quais são os sinais positivos que podem ser enfocados? As exportações, que efetivamente têm tido um bom comportamento, mas sabemos que esse comportamento já está a piorar. E essas próprias exportações podiam ter sido muito melhores se a Alemanha tivesse tido uma política um pouco mais expansionista, como era lógico. Depois, a emissão de dívida pública, que foi considerada um grande sucesso, mas que foi uma taxa de juro, digamos, escandalosa. 5,6% de taxa de juro numa dívida que o Banco Central Europeu expressamente torna claro que servirá de colateral em qualquer endividamento. É um negócio da China para os aplicadores de capitais. Professor Paz Ferreira, acha que estamos, como disse ontem o Ministro das Finanças e também hoje, de alguma forma, sublinhou isso também o Primeiro-Ministro, que estamos agora num ponto de viragem positiva para o país ou não? Eu tenho ideia, embora a minha memória às vezes já é fraca, que já ouvi ao longo destes anos várias vezes usar essa expressão que estamos no ponto de viragem. Que é um pouco, eu lembro-me sempre daquela ideia, antigamente eram os amanhãs que cantariam, não é? Era uma expressão utilizada por uma força política que entretanto perdeu muita da importância.
Enfim, sejamos claros, era o Partido Comunista, eram as pessoas que se conheciam no modelo da União Soviética e que diziam façamos sacrifícios em nome do futuro glorioso que aí vem, dos amanhãs que cantam. Não sei se o discurso oficial não se aproxima deste discurso. Soframos porque vêm aí os amanhãs gloriosos. Mas o professor reconhece que é pouca a margem de manobra para o Executivo defender alternativas ou não? Vamos lá ver, só alguém totalmente inconsciente é que não reconhece que há dificuldades na criação de qualquer alternativa. Desde logo por uma razão. Nós estamos na zona euro. Temos que abrir claramente o debate sobre se devemos manter-nos ou não na zona euro e o que é que queremos da zona euro. Mas, de facto, neste momento estamos aqui integrados, o que dificulta muito a margem de manobra de Portugal. Ora, o que penso que Portugal pode fazer é uma atuação muito mais decidida no plano externo. Em vez de ficar muito feliz pela Troika nos dar avaliações positivas, tem que tomar a ofensiva e ir junto. Repare, posso usar esta expressão simplista. Portugal devia ser patrão da Troika. Portugal é um país da União Europeia. E a União Europeia, como se sabe, a Troika, que não é em rigor uma Troika, é mais um duopólio, porque trata-se mais de... A Troika são representantes dos credores que querem receber aquilo que têm direito. Mas, como sabe, os credores, neste caso, são dois, Banco Central Europeu e Comissão Europeia, portanto, duas instituições da União Europeia, de que Portugal é Estado-membro. E depois o Fundo Monetário Internacional. A senhora Christine Lagarde tem manifestado imensas dúvidas quanto à política da austeridade, que é, aliás, uma política que está, digamos, manifestamente em crise. Se houvesse tempo, era muito interessante falarmos disso. A União Europeia mantém-se mais firme na defesa da austeridade. Mas qual é o papel de Portugal? Não é perguntar à Troika, ou pelo menos ao seu componente europeu, o que é que estão a fazer? O que é que de facto nos estão a dar? Quais são as alternativas? Porquê é que não nos ajudam a criar uma alternativa a esta que está a lançar desemprego, falência e realmente nada de positivo? Professor Eduardo Paes Ferreira, o homem que está também envolvido não só na análise dos efeitos da Troika em Portugal, mas também neste estudo que divulgámos há pouco, Eduardo Paes Ferreira, da Universidade Clássica de Lisboa. TVI 24, onde as notícias e a opinião não perdem tempo. Em contagem decrescente.